Amém, irmãos? Amém. Vocês estão bem? Aleluias. Boa noite a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Como eu estou feliz de estar aqui na presença do Senhor nessa noite. E creio que cada um de vocês também está sentindo essa mesma alegria, essa mesma felicidade no nosso coração. Nós bem sabemos que nós já fomos preparados espiritualmente com louvores, com adoração, para que nós pudéssemos estar aqui na presença do Senhor, amém? Cadê as criancinhas? Traga as crianças aqui, vamos estar orando por elas, amém? Para elas subir para o culto Kids, aleluias. Essas crianças que é o futuro da nossa igreja, essas crianças que quando vocês forem orarem, vocês puderem apresentar a vida de cada uma delas. Aleluias. Estenda sua mão aqui em direção a elas, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, de todo o poder, de toda honra e de toda glória. O Pai, aqui como uma igreja, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Pai, cada uma dessas crianças do ministério, Senhor, onde nós estamos congregando. Meu Deus, para que o Senhor possa estar protegendo, para que o Senhor possa estar guardando e livrando cada criança de todo mal, de toda conversa mal falada. Meu Deus, em no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa instruir nós que somos pais e mães, para que nós possamos, Pai, ensinar no caminho a cada criança onde devemos, Pai, trilhar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa guardar, e nós declaramos em nome de Jesus Cristo que cada uma delas será mais que abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode seguir com elas. Aleluias. Glória a Deus. Quero agradecer o meu pastor Jefferson, por ele ter me dado mais essa oportunidade de estar aqui nessa grande responsabilidade de trazer a palavra para nós que somos igreja, amém? Quem está com a sua Bíblia? Aleluias. Quem está com a sua espada poderosa, amém? Aleluias. Abra ela lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Aleluias. A gente sabe que quem ministra a palavra sempre tem assim uma história a ser contada por detrás daquela palavra, como que ela foi revelada nas nossas vidas, como que o Espírito Santo de Deus, como Deus, ele trouxe essa palavra ao nosso coração. E essa foi um pouco diferente de todas elas. Eu estava conversando com uma irmã e aconselhando ela, e de repente algo brotou no meu coração sobre o amor de Deus. E eu fui dormir, logo que eu conversei com ela, eu fiz a minha oração e fui dormir. E naquela noite foi diferente, eu não consegui dormir durante toda a madrugada. E depois eu brinquei, se eu tivesse o microfone, eu acho que eu ficaria ali com ele 2 ou 3 horas, irmãos. Eu tenho certeza que ia ter pessoas para estar ouvindo, amém? Porque Deus foi ministrando muita coisa no meu coração a respeito desse amor, a qual Ele sente para as nossas vidas. E durante toda a semana Ele foi ministrando coisas, e no culto passado nós estávamos ali atrás, e o irmão, que eu esqueci o nome dele, de azul, ele recebeu uma notícia que o filho dele tinha se machucado na casa dele. E eu até falei com ele, você não faça isso, porque ele pegou a bicicleta dele, gente, se vocês imaginassem a velocidade que ele pegou essa bicicleta, e ele foi de encontro ao seu filho. Só quem viu pode ver, eu acho que nem ele mesmo depois percebeu o tanto que ele correu. E naquele momento, sabe, Deus, ele ministrou algo no meu coração, que o nosso Pai, o nosso Deus amado, aleluias, Ele faz essas coisas pelas nossas vidas, e muito maior do que o que Ele fez pelo filho dele. Porque quando ele ficou sabendo que, na notícia, que o seu filho havia se machucado e estava sangrando a cabecinha dele, mas ele já está bem, para a honra e glória do Senhor. Ele não pensou em nada, ele não pensou na sua vida, se ele podia ser atropelado, se caso podia algum carro pegar ele. Ele só pensou
e ir em direção ao seu Filho. E foi isso que Deus ele fez pelas nossas vidas. Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui na presença do Senhor. Sabe, irmãos, lá no início de Gênesis, a gente pensa assim que é a gente que se escondeu de Deus, mas não, Deus ele foi atrás de Adão e Eva. Deus ele procurou Adão, ele disse: Adão, onde você está? E naquele momento, Adão ele se apresentou porque ele havia pecado contra Deus. Havia uma união que formava o homem e Deus. E através desse pecado de Adão e Eva, teve ali uma separação. E nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, de lá para cá, o que Deus fez foi fazendo alianças com o homem. Fazendo alianças com o homem, porque Deus ele sempre quis resgatar a humanidade do pecado. Até que no Novo Testamento houve sim essa aliança de sangue, onde ele deu o seu único filho. Para hoje nós estávamos aqui diante da presença dele, sabe? E lá em Romanos capítulo 8, se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou estar lendo o versículo 38 e 39. Quem não tiver com a sua Bíblia, se vocês quiserem estar acompanhando aqui no telão, mas eu creio que todos estão, amém? Porque eu tenho certeza, irmãos, que nós somos uma igreja que lê a Bíblia. Nós somos uma igreja que recebe instruções da palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 38 e 39. Aleluias. Como a presença do Senhor é real neste lugar. Olha, diz assim a palavra do Senhor. Essa carta de Romanos, quem está falando aqui é Paulo, e ele fala assim: pois estou certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, nem os poderes, e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele fala um pouco do amor de Deus, e aqui nesses versículos 38 e 39 ele dá uma resumida do que o amor de Deus é para com as nossas vidas. E nós sabemos que tem ali uma promessa a Josué. Deus ele deu uma promessa a Josué que ele não via deixar. Sabe que Deus ele era o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele sempre será o mesmo Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando nós falamos desse amor de Deus, então nós encontramos essa palavra fidelidade. Porque nós sabemos que Deus ele é fiel para com as nossas vidas, e Ele sempre será fiel para nós que somos filhos. Às vezes nós somos falhos com o Senhor, mas a palavra dele fala que Ele sempre será fiel com as nossas vidas. É uma característica do nosso Deus a qual nós temos, a qual nós servimos, é a fidelidade. Sabe, eu quero ler algo aqui com os irmãos. Falando de fidelidade, Deus ele me levou, depois se vocês quiserem já abrir lá em Daniel capítulo 6. A gente vai estar lendo agora Daniel, rapidinho. Sabe, Deus ele não vira as costas para nós que somos filhos. Deus, o que acontecer com as nossas vidas, muitas das vezes a gente fica chateado, sabe? A gente congrega em um lugar, ou às vezes por causa de uma ofensa, ou por causa mesmo que aconteceu alguma coisa, a gente vira as costas para o Senhor, porque nós bem sabemos que Deus ele nunca tem culpa de alguma ofensa ou de alguma falta de perdão. E nós não sabemos, amados, que muitas das vezes a ofensa ela vem de encontro às nossas vidas para forjar o nosso caráter. Porque quando nós passamos por alguma ofensa e nós vemos aquilo como algo da parte de Deus, como algo espiritual, nós vamos conseguir ganhar mais autoridade em Deus através disso. Porque Deus, amados, quando Ele vê que uma pessoa ela é escolhida, quando uma pessoa ela é escolhida, ela tem um chamado, e ali Deus ele quer edificar, como Deus ele fez com Pedro. Ele queria edificar a pedra, a igreja em Pedro. E às vezes, muitas das vezes, Pedro ele podia ver os outros discípulos, ele podia pensar, mas Jesus cobra mais de mim do que dos outros irmãos. Jesus às vezes ele pode cobrar mais de você, amado, porque você é um escolhido.
porque você tem um chamado da parte de Deus. E muitas das vezes, nós como igreja, deixa com que essa palavra ofensa é onde tem tirado o povo da presença do Senhor, seja qualquer ofensa, ou seja qualquer falta de perdão. É onde a gente vê que nós não temos essa fidelidade com o Senhor. É onde nós vemos que nós não temos esse amor a qual Ele tem para com as nossas vidas. Da medida que do que o Paulo fala aqui na palavra de Deus, que nada, irmão, vai te separar do amor de Deus. E nós bem sabemos, irmãos, que a palavra dEle, diga assim, a palavra dEle e Deus formam um. A palavra de Deus e Deus é um. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, sabe? Quando nós cremos naquilo que Deus escreveu a meu respeito e a respeito da igreja do Senhor, irmãos, nós não podemos andar de cabeça baixa. Porque quando é uma palavra que vem de encontro à sua vida, ela pode mudar qualquer situação. Sabe, aquela cura, uma palavra, ela pode mudar a cura que você está precisando da parte de Deus. Sabe, se é um emprego, uma palavra pode mudar as circunstâncias da sua vida no seu trabalho. Sabe, se é uma palavra a qual você tem andado de cabeça baixa, você tem andado desfalecido, se apegue a uma palavra. A palavra de Deus fala assim que muitos perecerão por falta de conhecimento, porque não conhecem a verdade. E a gente percebe que a igreja tem desfalecido porque não tem conhecido a palavra. Não tem estado na verdade, que é a palavra, que é Deus. Porque se nós formos aprofundar e ver e entender o quão grande é esse amor que Deus tem por mim, por você, que tem esse amor pelo mundo, porque Deus, Ele amou o mundo, nós não vamos andar de cabeça baixa. Não é, amados, não é nenhum problema, não é nenhuma dificuldade que vai fazer com que você vire as costas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode estar pensando, mas como assim? Como que eu vou virar as costas para o Senhor? É não obedecendo a palavra. Porque essa palavra, Ele deixou para mim e para você. Deus, através de homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Ele escreveu essa palavra. Não é para Deus. Essa palavra foi escrita para nós que somos filhos dEle. E todas as instruções que nós precisamos da parte de Deus está aqui. E nós temos, amados, que de dia em dia passar a querer, a desejar, a conhecer a palavra. Porque nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por dias difíceis, nós podemos passar por qualquer situação que seja, mas a partir do momento que nós entendemos quem nós somos no Senhor, a partir do momento que nós, como igreja, entendemos quem eu sou no Senhor, sabe, eu vou conseguir reivindicar os meus direitos. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho com o Senhor, eu sei que eu faço parte de uma aliança com Cristo. Mas para isso, nós, como igreja, precisamos entender quem nós somos em Deus. É a mesma coisa, se eu chegar na irmã Mônica e falar, irmã Mônica, você sabe quem é seu pai? Você sabe que seu pai, ele é dono do ouro e dono da prata. Você sabe, irmã Mônica? Agora você imagina a irmã Mônica, ela tem um pai que ela não conhece, ela não sabe, o pai dela é empresário e ele deixou uma grande herança para ela. Só que ela não sabe de nada. Vocês acham que ela vai reivindicar pelos seus direitos? Vai ou não vai? Não vai, porque ela não sabe. Ela não sabe que esse pai deixou essa herança para ela. Por isso que muitas das vezes nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos conhecer essa identidade nas nossas vidas para que nós possamos reivindicar por direito, por herança, aquilo que é nosso. Porque há uma aliança que Deus realizou para mim e para você. Nós como igreja, nós temos essa aliança. Irmãos, eu não vou falar que às vezes a gente não passa dificuldade, a gente não tem dias difíceis, dias de luta, dias turbulentos, a gente sabe que nós estamos em dias maus. Eu não vou falar que aqui no nosso meio não tem pessoas doentes, não tem pessoas com enfermidade, sabe? O mal do século, nós bem sabemos que é essa palavra ansiedade,
que é essa palavra depressão, nós sabemos. Mas o que nós não podemos permitir, amados, é que a gente venha deixar o problema, a ansiedade, a depressão, a enfermidade, ou seja lá a situação a qual nós estamos passando, a tomar conta do nosso ser e deixar de acreditar naquilo que Deus ele sente para as nossas vidas. Sabe, meditando na palavra, eu comecei a ler aqui, lá em Daniel capítulo 6. E nós vamos entender um pouco, porque Deus ele quer trazer para as nossas vidas nessa noite, e logo daqui a pouquinho vocês vão entender. Daniel, a gente bem conhece que é um livro bastante conhecido, Daniel capítulo 6. Aqui vai contar a história de Daniel na Babilônia. Daniel, irmãos, só para vocês entenderem, que eu não vou ler todo o capítulo 6 para ganhar tempo. Daniel, ele era um dos líderes de Babilônia e de Pérsia, e ele foi escolhido como um dos líderes. E havia um povo separado que fazia parte também dessa liderança e que estava invejando de Daniel, e eles queriam acabar com Daniel, literalmente. Porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Diga assim, um homem de oração. Ele sabia que Daniel era um homem de oração. E eles começaram a observar Daniel. Porque para que eles pudessem saber que Daniel era um homem de oração, eles não andavam com Daniel. Eles não eram amigos de Daniel. Só que eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Sabe, muitas das vezes nós cristãos, nós somos pessoas observadas. Observada por todas as pessoas lá fora, observada no nosso trabalho. Aonde que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós estamos sendo observados. Se nós somos mulher ou homem de Deus. Daniel, ele era um homem de Deus e ele passava ali a orar a Deus 3 vezes ao dia. E esses homens foram eles procuraram ali o rei. E eles chegaram até o rei e disseram: olha, rei, nós vamos ter que fazer um decreto. Porque eles queriam preparar uma armadilha para Daniel. Eles queriam tirar o Daniel fora da jogada. Porque Daniel, irmão, estava sendo uma ameaça para eles naquele momento. Porque eles sabiam, se Daniel fosse juntamente com o rei, eles iam sair perdendo. Porque Daniel, naquela época, Daniel era um homem de poder. Aqui a palavra de Deus, aqui no versículo 4, diz que Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício e nem culpa. Então eles sabiam que Daniel era um homem fiel a Deus. E Daniel não tinha vício e Daniel não tinha culpa. Então eles tinham que inventar alguma coisa para pegar Daniel ali. E naquele momento eles procuraram ali o rei e eles disseram para o rei: faça um decreto assinado pelo Senhor, onde esse decreto fala que se alguém adorar outro Deus que não seja o Senhor Rei, ele vai cair na cova dos leões. E naquele momento o rei ele fez o decreto, porque ele jamais imaginava que seria Daniel, porque a palavra de Deus fala que o rei ele gostava de Daniel, e assim ele fez o decreto. E a palavra de Deus diz, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 5, se os irmãos quiserem acompanhar. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e satrapas foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. E todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governantes concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o intermédio de qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8.
Agora, ó rei, estabelece aí a assinatura, a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura do decreto. Ora, quando Daniel soube, presta atenção no versículo 10. A palavra de Deus fala assim, que quando Daniel soube dessa escritura que estava assinada, ele entrou em sua casa. Daniel entrou na sua casa e ele fez o quê? Será que ele falou assim, acabou tudo agora? Agora eu tenho que ficar durante um bom tempo sem adorar o meu Deus? Agora eu tenho que ficar um bom tempo sem fazer a minha oração? Vocês acham que Daniel ficou desfalecido com essa notícia? Sabe, quando eu estava lendo aqui, Deus ele ministrou algo no meu coração. Quando a palavra de Deus fala assim que Daniel ele entrou dentro dessa casa, reflete assim a igreja, reflete nós que somos cristãos quando nós se deparamos diante de uma notícia. Às vezes a gente não tem essa atitude a qual Daniel teve. E eu questionei o Senhor, Pai, por que Daniel reagiu dessa maneira aqui? Porque eu, Thaís, às vezes eu soube de alguma notícia quando eu estava gestante do Lucas. Eu entrei para dentro do meu quarto, eu fui chorar. E eu não queria ver ninguém. E eu falei, Pai, Daniel, ele entrou dentro do seu quarto. E a palavra de Deus diz que lá em cima, porque o quarto dele não era embaixo, o quarto dele era em cima, onde estavam abertas as janelas. Ele estava em um lugar onde as janelas estavam abertas. E onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Para Daniel, aquela notícia desmoronou, o chão de Daniel caiu, irmãos. Porque Daniel era um homem fiel, Daniel era um homem que tinha suas orações com o Senhor. E naquele momento ele podia falar em pensamento, Pai, eu vou ficar agora um tempo sem orar, porque agora tem esse decreto, e eu não quero ir para aquele lugar onde os leões estão lá, porque acabou para mim. Mas Daniel não. Daniel, ele se posicionou como um homem de Deus. E ele continuou a fazer as suas orações, as suas benevolências. Ele continuou, amados, adorando o nome do Senhor. Sabe, e é isso nós que somos igreja precisamos entender nessa noite. Que mesmo nas dificuldades, mesmo a gente não estando no dia bom, mesmo no dia mau, nós precisamos estar continuamente sendo fiel ao Senhor, porque Deus, Ele sempre será fiel conosco. Como li lá em Romanos, que o amor de Deus, nada vai poder nos separar do amor de Deus. Não é, amados, não é a dificuldade, não é a morte, não é as profundezas. Nada vai poder separar você que é filho, que foi nascido de novo. Sabe, que está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nada vai poder te separar do amor de Deus. Sabe, como nós como igreja podemos encontrar essa força? Como que nós como igreja pode ter Daniel como exemplo e ser fiel a Deus nos mínimos detalhes? Sabe, porque às vezes um dia de chuva a gente não quer vir à igreja. A gente fica assim, não, vou ficar em casa. Isso é o mínimo que eu estou falando, de fidelidade com o Senhor. Sabe, nós como igreja, amados, nós temos uma responsabilidade. Diga assim, eu tenho. Mas com convicção, eu tenho uma responsabilidade. Aleluias, de ser fiel ao nosso Deus. E essa fidelidade, amados, implica em estar, sabe, em desejar, em querer encontrar, em querer passar tempo com o nosso Deus. Sabe, essa fidelidade implica em você falar assim, eu vou deixar tudo e eu quero estar com meu Deus, eu quero gastar tempo com Ele, porque não há nada mais precioso. Não há nada, irmãos, mais precioso. Nós amamos os nossos filhos, a gente ama a nossa família. Eu amo a minha família, sabe, eu amo meu esposo, eu amo a minha mãe, o meu pai. Mas não há mais nada precioso neste mundo que você está com Jesus.
E é isso que a igreja precisa entender, a querer desejar Ele, a querer passar tempo com Ele, a gastar tempo com Ele em oração. Porque os dias maus, eles vão vir para todos nós. Ninguém vai fugir do dia mau. Ninguém vai fugir, amados, do dia da tribulação. Os dias vão chegar. E a gente precisa estar fortalecido no Senhor. A gente precisa estar fortalecido em Deus. E ter essa fidelidade dentro de nós. E querer, Pai, eu te desejo. Eu quero passar tempo com o Senhor. Porque quando esse dia chegar, como chegou para Daniel. Daniel, ele se posicionou diante dessa circunstância, diante dessa dificuldade. Sabe, às vezes a gente é tão ingrato com o Senhor. Aleluias. Sabe, às vezes a gente como igreja é ingrato com o Senhor, é ingrato por tudo que Ele tem realizado na nossa vida. Sabe, às vezes Deus, Ele não quer que você dá muito, mas Ele quer que você vai. Ele quer a sua presença, Ele quer que você esteja. Ele quer que você vá e o ide, como a palavra de Deus ensina, ide pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente se cala. A gente fica no nosso comodismo. Às vezes a gente recebe uma palavra profética, uma palavra animada, mas, amados, chega amanhã, está do mesmo jeito. Sabe, o que você fez de janeiro até no início de novembro do ano de 2023? Sabe, começa a passar um filme na sua cabeça. O que você realizou para o Senhor nesse ano? O que você fez para o Senhor, para a obra dEle, para as coisas dEle, para as coisas do reino? Porque a palavra de Deus não fala buscar primeiro o reino de Deus. Não é isso que a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas às nossas vidas. Sabe, é a gente acordar e falar, Pai, eu estou aqui. Eu dou o meu primeiro tempo para o Senhor. Amados, não é dar o nosso primeiro tempo para redes sociais. Não é dar o nosso primeiro tempo para um café. Não, o nosso primeiro tempo, que é, amados, a nossa primícia, a gente devemos dar para o Senhor. É Ele que te dá o fôlego de vida. É Ele que fez os céus e fez a terra e tudo que aqui há. E às vezes quando a gente fala assim de gratidão, a gente começa a refletir, mas será que eu sou ingrato com o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? Mas nós como igreja, sabe, porque a palavra de Deus, ela fala primeiramente com quem está aqui, ó. Sabe, eu falei, Pai, eu preciso ser mais grata. Eu não quero ser ingrata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu preciso me doar mais. Eu preciso me dar mais para o Senhor, mais para a Tua obra, mais para o Teu reino. Sabe, é servir com excelência. Eu tenho isso comigo, eu sirvo ao Senhor. Porque eu amo Ele. Porque eu quero que Ele receba o meu servir da melhor forma possível. Nós como igreja, amados, nós não podemos servir o Senhor de qualquer maneira. E quando eu falo servir o Senhor, é você evangelizar. É você chegar aqui na igreja mais cedo e você oferecer um copo de água para o irmão. É você estar lá na frente e dar um abraço para o irmão que precisa. Porque muitas das vezes alguém te procura precisando de uma palavra e você não tem coragem de abrir a sua boca para falar do amor de Deus para aquela pessoa. E a gente sabe que a Bíblia fala assim, que a boca fala do que está cheio o nosso coração. E muitas das vezes a gente tem ficado calado, porque o nosso coração não tem se alimentado da palavra, não tem comido a palavra, não tem estado na palavra. E esse servir, amados, com excelência, implica sim essa fidelidade com o Senhor. Porque primeiro Deus, Ele me mostrou o amor dEle, sabe? Através de atos Ele me mostrou, olha minha filha, eu amo incondicionalmente. Mas é preciso Deus mostrar para a gente? Porque a gente sabe que Deus entregou o Filho dEle para as nossas vidas. A gente sabe que foi um preço de sangue. E nós estamos aqui porque nós amamos Ele, porque nós entendemos que através daquela nova aliança, nós somos pessoas redimidas nele, nós estamos aqui diante da justiça dEle, nós estamos debaixo da graça dEle. Mas é preciso Deus, Ele lembrar para as nossas vidas que nós somos pessoas amadas. Porque, amados, você pode ser desprezado onde você estiver.
você pode ser desprezado, mas Deus jamais, Ele vai desprezar um filho que Ele ama. Sabe, Daniel, ele teve essa atitude, amados, de entrar no quarto dele. Eu imagino que a oração de Daniel foi assim: Senhor, eis-me aqui. Sabe, aconteça o que acontecer, eis-me aqui a morrer pelo Senhor. E será que nos dias de hoje nós vamos ter essa atitude? Não me responde. A palavra de Deus diz que quando o rei ele ficou sabendo que Daniel havia pego, porque Daniel, amados, ele foi ali ao encontro de Deus para orar, e você sabe o que aconteceu? A palavra de Deus fala que eles foram atrás de Daniel. Eles foram perseguir Daniel para ver se realmente Daniel ia mesmo estar diante do seu Deus, ou se Daniel não ia fazer a oração que ele costumava fazer. E aí eles pegaram Daniel orando, avistaram Daniel orando. E a palavra de Deus diz, lá no versículo 15: Então, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e do persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar? Aqui eles lembraram o rei do que ele havia assinado, porque eles sabiam que Daniel era querido do rei. Então, antes deles contar a notícia, eles foram lá e lembrou o rei do que ele havia assinado, e um decreto não podia ser revogado. No versículo 16, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amados, eu quero deixar esse versículo para você nessa noite. O meu Deus, o seu Deus, ele te livrará. A gente sabe que nós somos fiéis a Deus ou não sendo fiel. Ele permanece fiel para com as nossas vidas. Daniel aqui, amados, ele não arredou o pé de forma nenhuma. E a gente sabe o que aconteceu com Daniel. No versículo 17: E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Gente, imagina, Daniel entrou na cova dos leões. Imagina aí, Marcelo, você dentro da cova. Essa cova era grande, viu, irmãos? E lá estava cheio de leão. Daniel entrou ali dentro. Eu tenho certeza, gente, que Daniel entrou ali dentro com convicção de que ele ia sair dali ileso. Porque ele acreditava, ele cria no Deus a qual ele servia. E naquele momento, aqui a palavra de Deus fala que foi colocado uma pedra posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Porque uma promessa, quando o rei lhe dava um decreto, a aliança era símbolo de que não podia de forma nenhuma ser revogado. No versículo 18, o rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à presença instrumento de música, e fugiu o sono dele. Versículo 19, pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa na cova dos leões. O rei naquele momento ali, ele foi com pressa, mas eu imagino que o rei foi com pressa já para ver o que tinha havido perdido naquele momento. Irmãos, mas Daniel estava lá ileso. No versículo 20, chegando à cova, chamou Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus, será que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha
tenha pedido livrar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. Gente, vocês não vão glorificar o nome do Senhor, não? Irmãos, naquele momento, quando Daniel ouviu ali, quando o rei ouviu a voz de Daniel, Daniel estava ileso. Os leões nem próximo de Daniel não estavam. A palavra de Deus diz que Daniel era um homem fiel. Era um homem que orava continuamente ao Senhor. Daniel era um homem como eu e você nos dias de hoje. Ele era servo do Deus Altíssimo. Sabe, nós como igreja devemos se apegar, literalmente, a esse amor de Deus para com as nossas vidas. Sabe, não deixar, amados, que os dias maus, não deixar que as notícias, o comodismo venha nos separar do amor dele. E venha deixar com que as ofensas, as faltas de perdão, venha te separar do amor dele. Porque às vezes algo pode estar acontecendo no mundo natural. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Na oração de Jesus lá em João, capítulo 17. Jesus ali, ele faz uma oração para ele. E logo em seguida ele vai fazer uma oração para os seus discípulos. E na sua oração ele fala assim: Pai, ajuda eles. Ajuda os discípulos. Porque Jesus fala, eu não sou desse mundo. E eles também não são. Quem aqui é discípulo de Cristo? Levanta a sua mão. Vocês entenderam? Cristo fala assim, eu não sou desse mundo. E eles que são discípulos também não. E nós que somos discípulos precisamos entender que nós não somos deste mundo. E que nós somos pessoas espirituais. E que muitas das vezes, amados, as nossas guerras, as nossas batalhas travadas, elas são vencidas espiritualmente. É meditando na palavra do Senhor de dia em dia, é lendo a palavra de Deus, é ruminando, não entendeu, não volta, lê de novo, não entendeu, não volta, lê de novo, continuamente. É orando ao nosso Pai, porque nós não somos deste mundo. Sabe, nós estamos aqui só de passagem. E nós não podemos deixar que as coisas naturais venham tirar o seu foco de servir o nosso Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele deu nossa vida, Ele deu o seu sangue pela nossa vida. Sabe, amados, nós somos pessoas curadas, nós somos pessoas saradas, nós somos pessoas transformadas. E Deus, Ele vê a igreja em aceleração. Deus, Ele quer que a igreja acelere, porque se nós podemos entender a força que nós temos em Deus, amados, nós estávamos lá na frente. É isso que Deus, Ele quer ministrar no nosso coração nessa noite. Nós precisamos entender como igreja a entender espiritualmente o que Deus requer de mim e de você que é filho. Porque vocês acham que Deus, Ele quer que a gente serve a Ele, chega no culto, senta na cadeira, ouve a palavra, chega na nossa vida, amanhã eu vou fazer isso para o Senhor. Não, amanhã eu faço. Não, hoje não vai dar não. Vocês acham que Deus, Ele quer isso para as nossas vidas? Ele quer que a gente venha ter posição diante a esse chamado que Ele tem para mim e para você. Sabe, Pedro, ele chegou a Jesus e ele falou assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Ele perguntou isso para Jesus, por quê? Por que vocês acham que Pedro, ele perguntou isso para Jesus? Pedro, até quantas vezes eu preciso... Jesus, até quantas vezes que eu preciso perdoar, que eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus olhou para ele e disse, até 70 vezes 7. E Pedro naquele momento podia ter questionado, mas por que eu tenho que perdoar tanto? Sabe, porque Pedro, ele tinha um chamado. Pedro, ele era escolhido. Pedro era um homem de Deus. Deus queria fazer dele um grande homem de Deus. Sabe, muitas das vezes a gente não entende como uma igreja que nós temos que perdoar, que a ofensa ela vem
E a gente tem que passar por cima dela, sim. E nós temos que pedir perdão, sim. Nós temos que perdoar, sim. Porque é assim, amados, que nós, como pessoas espirituais, nós vamos ter autoridade da parte de Deus. Porque nós precisamos ser pessoas que tenham essa autoridade, que nós temos que reconhecer quem nós somos no Senhor. Porque lá no início eu disse que nós temos que entender quem nós somos nele. Nós temos que entender essa identidade, quem eu sou no Senhor. Será que eu vou deixar esse problema aqui me desamparar? Será que eu vou deixar essa situação aqui tirar o meu foco? Será que eu vou deixar essa situação financeira tirar o meu foco, que é Jesus Cristo? Que é estar na casa dele, que é estar servindo a ele, seja com sol, seja com chuva. Irmãos, e seja firme na promessa a qual Deus ele fez para a sua vida. Porque ele é fiel, diga assim, ele é fiel para cumprir. Amém? Eu queria pedir o louvor para vir aqui à frente. A gente está com um pouquinho de tempo. Cadê os meninos do louvor? A Patrícia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então é essa consciência que nós temos que ter nessa noite. Quem eu sou? Sabe, pergunta para você mesmo aí no seu íntimo, quem eu sou? Quem eu sou para o Senhor? Sabe como Deus ele tem visto você nessa terra? Quem eu sou? A igreja, a partir do momento que ela tem essa consciência, irmão, ela vai avançar. A partir do momento que você tem essa consciência no Senhor, você vai avançar nele. Você vai fazer tudo com excelência para o Senhor. Amém? Fique sobre os seus pés. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Sabe, eu quero que nessa noite você sinta abraçado por Ele aí onde você está. Você sinta verdadeiramente amado por Ele onde você está. Mas amado verdadeiramente, porque a palavra de Deus onde nós acabamos de ler. Sabe, Paulo ele estava numa profundidade tão grande com o Senhor. E ele teve essa revelação onde ele escreveu assim que nem a profundidade, nem a tristeza. Sabe aquela tristeza que vem de encontro ao seu coração? Não é essa tristeza que vai te separar do amor de Deus. Sabe aquela enfermidade que tem perdido o seu sono? Também não é essa enfermidade que vai te separar do amor de Deus. Ele sempre vai continuar sendo fiel para com você. Sabe, a gente vai ter uns minutinhos aqui onde você vai fechar os seus olhos. Aleluias. Onde você vai começar a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem realizado na sua vida. Porque a presença dEle é grande neste lugar. Aleluias. E que você se sinta amado, que você se sinta abraçado por Ele. Porque nós somos uma igreja onde nós estamos aqui em unidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Tu és santo, Pai, e digno de ser louvado. Aleluias. Oh, Pai, como a Tua presença, Pai, ela é fiel no nosso meio. Pai, como o Senhor é fiel. Aleluias. Meu Deus, nós como uma igreja, Senhor, nessa noite, para que nós possamos entender, Senhor, esse amor tão grande, a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. Meu Deus, nós como uma igreja, para que nós possamos entender, Senhor, que nós somos pessoas amadas do Senhor. Porque tudo, Pai, já foi feito pelo Senhor. O Pai, o Senhor já entregou o Seu Filho pelas nossas vidas. Meu Deus, para que a igreja nessa noite, Pai, possa entender. Aleluia. 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 Possa entender. Esse grande amor. Esse grande amor. Esse grande amor. Esse grande amor.
Pai, que vidas precisam estar transformadas pelo seu poder. Quem sou Aleluia. eu? Aleluia. E o que eu tenho para te Nós estamos debaixo de uma oferecer? grande graça. É tudo sobre você. Aleluia. Tudo para De uma você, grande unção da parte do Senhor. Jesus. E Aleluia. quem sou eu? E o que eu tenho Aleluia. para te oferecer? É tudo Nós estamos debaixo de uma grande graça neste para lugar. você, Jesus. Sabe, sinta aí o poder de Deus sobre a sua vida. Sabe que é nesses ambientes onde Jesus ele chega e ele cura. Sabe, é nesses ambientes onde você fala, Senhor, eis-me aqui. Sabe, o meu coração está disposto a Ti. É nesse ambiente de comunhão que, diante dessa graça tão grande, onde nós estamos reunidos aqui nessa noite, Ele vem, sabe, e Ele traz o refrigério no seu coração. Sabe, Deus, Ele tem ministrado no meu coração que tem pessoas aqui que precisam desse refrigério. Sabe, tem pessoas aqui que têm passado dias difíceis e não tem vontade de orar e tem chegado diante do seu Deus e fala, Pai, eu não consigo. Eu não tenho tido forças para estar diante do Senhor. Aleluia. Sabe, mas esse refrigério, essa unção poderosa do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos envolver nessa noite como uma igreja. E nós vamos receber esse refrigério, não porque nós viemos a ter um arrepio, ou falar em outras línguas e continuar do mesmo jeito, não. Sabe, Deus, quando Ele traz isso às nossas vidas, quando Ele vem com essa visitação, Ele vem, aleluia. Ele vem para transformar, sabe, Ele vem para fazer você se posicionar diante de qualquer circunstância. Aleluias, aleluias. Sabe, com permissão do meu pastor, eu queria fazer um apelo rapidinho aqui. Posso, pastor? Aleluias, aleluias. Sabe, eu quero chamar aqui à frente essas pessoas que Deus Ele ministrou no meu coração. Que tem pessoas aqui que precisam se posicionar diante dEle. Fala assim, Pai, eu preciso me posicionar. Porque a gente sabe que Deus Ele tem um amor tão grande pela sua vida, mas você não tem tido forças para isso. E nós estamos diante de uma grande unção nessa noite, de um grande poder de Deus, onde essa unção ela vai de encontro à sua vida. E nessa noite você será transformado pelo poder de Deus. Você pode vir aqui à frente, amém? Pode vir, irmãos, não precisa ficar com vergonha. Nós estamos na presença do Rei. Aleluias. Aleluia. Você que sente no seu coração, pode estar aqui à frente que nós vamos fazer oração, amém? Sabe, pessoas que não têm sentido a presença do Senhor nas suas orações. Sabe, que não tem sentido essa alimentação, que não tem conseguido se conectar com o Senhor. Sabe, que tem deixado os problemas, as dificuldades da sua casa, que tem deixado enfermidades, que não tem conseguido avançar em Deus. Sabe, Ele fala para as nossas vidas aqui que nós somos amados dEle. Nós somos enxertados da videira verdadeira, onde Ele é o nosso agricultor. Feche seus olhos no nome de Jesus. Aleluia. Tem mais pessoas que precisam vir aqui à frente, mas eu não vou me prolongar, porque nós precisamos entregar no tempo, amém? Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai, digno de ser louvado e adorado. Senhor Deus e Pai, de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Aleluias. Oh, lechuriande que le maramarana naturiande que le marai. Lama lama lana nana naturiande que le marana nana naturiande kai le marana naturiande que le marana naturiande kai. Oh Pai, aqui, Senhor, nós estamos como uma igreja e nós sabemos, Pai, que nós precisamos se posicionar como uma igreja. Nós precisamos se posicionar como filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, porque nós estamos aqui, nós sabemos quem nós somos. Meu Deus, aí no nome de Jesus, Pai, eu apresento ao Senhor aqui a Tua igreja, Pai. Eu apresento aqui
e a essas pessoas que veio aqui à frente, que tiveram essa decisão, Pai, de receber da parte do Senhor essa unção poderosa, onde é manifesta através do Teu Espírito Santo, através do Seu poder. Meu Deus, para que o Senhor vá de encontro a cada coração aqui, Senhor, e que o Senhor possa transformar, e que o Senhor possa mudar, e que o Senhor possa fazer, Pai bendito, a cada dia que essas pessoas têm estado na Tua presença. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai, para que elas possam obedecer a Tua palavra, obedecer os Teus preceitos, obedecer tudo aquilo que o Senhor tem instruído elas de dia em dia. Meu Deus, palavras têm sido ministradas neste lugar de correção, para que a igreja pudesse se posicionar. Senhor, em no nome de Jesus Cristo, Pai, para que nós possamos, como uma igreja, avançar e avançar e avançar cada dia mais. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, quando o Senhor dá uma ordem, Pai, ao nosso respeito, nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, e essas pessoas aqui precisam de uma palavra. Uma palavra, Pai, pode mudar a história dessas pessoas aqui. Porque lá no início, através da Sua palavra, através de uma palavra, houve luz. Meu Deus, e aqui, Senhor, em no nome de Jesus Cristo, Pai, através de uma palavra, eu declaro em no nome de Jesus Cristo, que essas pessoas vão ter autoridade, Pai, no Espírito Santo de Deus, para que elas possam avançar no Senhor. Meu Deus, eu repreendo aqui todo desânimo, todo desfalecimento caia por terra em no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, nessa noite entender, aleluia, que nós somos amados dEle. Nós somos amados, nós somos amados dEle. Aleluias, aleluias. Nós somos amados dEle. Aleluias. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Em no nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Aleluias. Aleluias. Repita comigo assim: eu sei. Eu sei Quem eu